Abra comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, capítulo 25, Deuteronômio, capítulo 25, dos versos 17 até o 19 somente. 3 versículos. Amém, queridos? Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saíeis do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e te derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que, quando o Senhor, teu Deus, te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Amém. Quando nós lemos o capítulo 12 do livro de Gênesis, onde dá-se início à história do povo de Israel, inclusive através de um milagre e de um desafio que o Senhor propôs ao nosso muito querido patriarca Abraão, nós vamos ver que o Senhor deu a ele uma ordem extremamente forte, contundente, desafiadora, mas ela foi repleta de também grandes promessas. Cabia a Abraão obedecer, e a recompensa seria certa. O Senhor disse a Abraão que quem o abençoasse seria abençoado, mas quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então Abraão tinha a promessa de ser pai de multidão, tendo 75 anos, Sara 65, humanamente falando, impossível que houvesse uma gestação por vias normais. O desafio de sair da sua terra, abandonar todo o conforto, todo o amparo familiar, tudo que já tinha conquistado, e aceitar de Deus a proposta de sair de forma peregrina, em outros termos, sem rumo, sem ter uma noção do que poderia acontecer, sem saber para onde iria, mas uma promessa firme, fundamentada na palavra de Deus, que é irrevogável. Eu te farei pai de multidão, e quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Glória a Deus, porque o nosso irmão Abraão aceitou a proposta de Deus e saiu peregrinando até que nós chegamos neste capítulo que lemos e vemos que uma nação havia se constituído. Esta nação, por 430 anos, sofreu uma opressão terrível no Egito, fruto sempre da desobediência, a intriga entre os filhos de Jacó, que havia gerado isso com a venda de José ao Egito, mas uma nação que foi formada, forjada e muito bem preparada no meio da luta e da prova, novamente recebe de Deus a oportunidade de sair da escravidão e conquistar aquela promessa que o Senhor havia feito a Abraão. Promessa de Deus não prescreve, promessa de Deus não se limita ao tempo humano, promessa de Deus se cumpre de forma incondicional.
qualquer que seja a promessa que o irmão ouviu, por mais impossível, mirabolante que ela pode ter sido ou que seja, ela vai cumprir. Porque o Senhor empenhou a palavra dele. Em algum momento, nós precisamos prudência, sabedoria para administrar as transições, ficarmos na posição, aceitarmos os desafios, entendermos dificuldades, lutas, como parte integrante do caminho do projeto de Deus, mas sempre com o coração aquecido, de que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Anos se passam, séculos se passam, e agora nós vemos um povo peregrinando, com a convicção de que chegariam à terra prometida, várias falhas cometidas no deserto, mesmo em meio a inúmeros milagres que o Senhor fez a favor deles, água da rocha, pão e codornizes fresquinhas diárias do céu, sapatos, roupas permanecendo intactos mesmo com a criança crescendo, inúmeros milagres o Senhor fez. Foram desobedientes, em algum momento irresponsáveis, precipitados, desconfiados, mas o Senhor, sempre cercando este povo, os levou à terra prometida. Cumpriu-se o que Deus prometeu. E num dos momentos interessantes foi que, quando o Senhor disse que eles passariam por terras de inimigos, e que estes inimigos teriam a oportunidade de abrir o espaço para que este povo passasse e com isso fossem abençoados, porque o nosso Deus não deve nada a ninguém. Uma vez que alguém se propõe a ser canal de bênção na nossa vida, Deus não se condiciona ao estado daquela pessoa, Ele simplesmente vai recompensar, porque quem abençoar um dos pequeninos do céu vai ser alcançado por Deus. Deus também, através disso, dava oportunidades a este povo para conhecê-lo, para terem a chance de observarem aquela história forte que aquele povo vivia e verem que realmente eles serviam um Deus maravilhoso. Algumas nações foram resistentes. Projeto de Deus também. Deus nos ensina a ouvir o não. Sim, Deus nos ensina a ouvir o não. Deus nos permite sermos contrariados. Deus também permite que algumas pessoas ajam de forma tola e não consigam compreender e entender conceitos de Deus, de que, sendo abençoador, ele vai ser abençoado. Ou alguns orgulhosos, arrogantes, que não sabem perder ou levam tudo para o lado de estarem perdendo. Ninguém estaria perdendo, abrindo seu território para passar aquele povo. Mas algumas nações, povos totalmente revoltados consigo mesmo, que não conseguiam entender o que estava acontecendo, frustrados nos seus planos, nos seus sonhos, egoístas e arrogantes, optaram em dizer não ao povo de Deus. Olha, vai aí um bom parênteses para nós. Entender a voz de Deus, aceitar a voz de Deus, também é renunciar. Sabia? Também é renunciar. É se permitir dar a entender ao outro que está perdendo, que está sendo desaforado, ou que está sendo fraco em alguma condição, quando não. Quando nós estamos entendendo os caminhos do Senhor, aceitando aquilo também como bênção. Jó é extraordinário.
quando a sua esposa diz a ele assim: amaldiçoa logo esse seu Deus aí, morre, uai. Ele diz: não, eu recebi o bem do Senhor, acaso também eu não poderia receber o mal? No saí do ventre, no voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aí quando nós vamos a Paulo, explicando aos irmãos em Romanos, todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E sermos afrontados, colocados em condição de desrespeito, ouvirmos não, quando a intenção seria só boa, também é projeto de Deus. O bonito é administrar isso com sabedoria espiritual e consciência. Os amalequitas foram um destes povos que, inclusive, depois do povo do Egito, é o inimigo mais antigo de Israel. Levantou-se contra Israel de todas as maneiras, porque não conseguiam assimilar, entender, aceitar, enxergar o que Deus tinha com aquele povo. Muitas pessoas podem não estar entendendo o que Deus tem contigo, com a sua família. Vai se levantar contra ti, mas uma coisa eu digo: vai se levantar para cair. E todos os levantes servirão de fortalecimento para a sua raiz, porque os levantes irão criar em você fortaleza, autoridade, autonomia de administração daquele momento difícil, resiliência, esperança, expectativa, motivação. Nem sempre nós olhamos as coisas como se deve olhar, mas é isso que acontece conosco quando nós estamos firmados que estamos corretos no caminho que Deus determinou. Em meio a vários inimigos que se odiavam, reunidos para destruir Davi, Davi disse assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é fiel, ela é poderosa, com ele eu destruo multidões de exércitos. Tudo está contribuindo. Amalequita é sinônimo de frustração, de arrogância, egoísmo, egocentrismo e todos os outros mais adjetivos e predicados que não são bons. Então eles resolveram não permitir que o povo passasse pelo seu território, e ainda em algum momento, se nós dermos lá uma olhadinha, que é o que o irmão aqui, o nosso irmão Moisés se refere, se nós dermos uma olhadinha lá no capítulo 17 do livro do Êxodo, no final do capítulo, do 8 até o 16, nós vamos ver um instante bem difícil, que Deus usou Josué para que ele fosse vitorioso contra os amalequitas, porque eles se levantaram contra o povo de Deus, covardes. O povo já estava numa condição vulnerável por estar no deserto. Já tinham deixado tudo para trás. Já caminhavam para uma terra que o Senhor havia prometido e que também, antes de instituírem-se ali como uma nação, enfrentariam batalhas para possuírem a terra. Nada vem de mão beijada, nem com Deus, nem com Deus. Por isso que o sábio Salomão diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso, examine o comportamento da mesma. Às vezes nós nos tornamos preguiçosos espirituais, e nós não estamos dispostos à batalha e à conquista. Procuramos culpados, nos acomodamos. Nada é tão fácil, tudo nós conquistamos com dificuldade, mas são estas dificuldades a base da nossa casa, porque nós construímos com isso uma casa na rocha, firmada no Senhor e com experiência. É ótimo eu ouvir o testemunho do meu querido irmão, o que Deus fez por ele,
isto é também minha a vitória, porque nós somos corpo, mas o bonito é nós termos o nosso testemunho. Sabia? Porque nós vamos ter ali o sabor da conquista. Nós vivemos aquilo. Estes amalequitas, para resumir, eram bons covardes. Há um ditado que diz que nada está tão ruim que não possa piorar, não é? Os irmãos já vulneráveis no deserto, a condição climática, a situação diária daqueles irmãos, a insegurança, o medo, as aflições inerentes àquela condição, não eram suficientes para comover o coração dos amalequitas, e eles não serem perseguidores de um povo vulnerável. Despreparo, covardia, uma situação difícil. Levantaram-se contra o povo de Deus em Refidim e vieram para destruir o povo de Deus. Porém o Senhor usou Moisés e ele deu a Josué as coordenadas daquela batalha, que inclusive seria a maneira de Deus já preparar Josué para o que ele iria fazer, que era conduzir com Calebe o povo à terra prometida, porque infelizmente só Josué e Calebe entraram. O povo optou em morrer no deserto por teimosia. Então, dos que saíram, só Josué e Calebe. Os demais chegaram, mas foram os nascidos no meio do deserto. É inconcebível na nossa memória uma condição tão difícil dessa de ser assimilada, mas é a realidade, irmãos. E infelizmente, tem gente ainda morrendo no deserto, sabia? Nos últimos momentos da batalha desiste. Aliás, os últimos momentos são os mais difíceis, porque aí o inferno todo se levanta para mesmo tentar nos desestimular. Mas o Senhor é maior. Deus, Bárbara, vai fazer um movimento de saúde na sua criança esta noite aqui, na Valentina. O Senhor me mostra como se fossem bombinhas de bronquite, de dificuldade respiratória, sendo macetadas, todas elas sendo destruídas. Deus fazendo um grande movimento em toda a condição respiratória, cardiológica da menina esta noite aqui. Há um livramento, como mãe não se assuste, porque o nosso Deus não assusta ninguém. Há um livramento determinado por Deus nas funções cardiorrespiratórias da sua criança esta noite. Mantenha-se calma e em paz, porque toda a secreção vai ser expelida, toda a inflamação vai ser colocada para fora, e o nome do nosso Deus será glorificado nisso, e tu terás um grande testemunho da fidelidade e da misericórdia de Deus para com a tua criança. Não demora muito tempo, e o céu está se movimentando para trabalhar no livramento e glorificar o nome dele na história aí. Aleluia. Os amalequitas, inclusive, é um dos momentos mais lindos da peregrinação. Moisés aconselhou Josué a pelejar, deu a direção a Josué para pelejar. Arão, Moisés e Hur, os anciãos, patriarca, líderes ali daquele momento, estavam presentes. Moisés prontificou-se a ser o intercessor, a orar, subiu ao monte, e a Bíblia nos diz que enquanto Moisés permanecia com as mãos levantadas, o Senhor era com Josué e os amalequitas eram destruídos. Porém, a partir do momento que, humanamente falando, Moisés, até mesmo pela idade, pela canseira daquela condição de liderar aquele povo rebelde, que foi este povo rebelde, contumaz,
que fez Moisés perder o direito de entrar na terra prometida. Moisés cansava-se quando abaixava a sua mão, os amalequitas prevaleciam na batalha. Aí novamente Moisés erguia as mãos e entenderam esta situação. Aí vem os ajudadores. Nós nunca vamos fazer nada sozinhos. Deus sempre tem um instrumento para um momento objetivo e correto. Arão e Hur então ajudavam Moisés permanecer com as mãos levantadas, firmes, e Josué lá no meio do arraial desfazia na autoridade do nome do Senhor as forças dos amalequitas. Aí o Senhor disse para ele, quando terminou aquele ronde da guerra, o Senhor disse para ele: escreve isso em memorial, para que as próximas gerações tenham experiência e conhecimento deste fato aqui. Ei, nós precisamos de intercessores, sabia? Alguns momentos nós precisamos de pessoas para nos ajudar a permanecer com os braços levantados. Quem sabe esta noite Deus tem Hur e Arão para a tua vida. Ou quem sabe eu preciso ser Hur e Arão para a tua vida. Ou quem sabe o irmão precisa ser Hur e Arão para a minha vida. Salomão diz que o cordão de 3 dobras torna-se mais difícil de ser rompido. Então nós precisamos ajudar os outros. Isaías, isolando o contexto, mas um versículo lindo, ele diz assim: um ao outro ajudou, e ao companheiro disse: esforça-te. Nós precisamos, em algum momento, de palavras motivacionais, de autoajuda. Sim, isto vai ser salutar. E muitas vezes, Arão e Hur está numa simples mensagem numa rede social, sabia? Num simples abraço. Eu não sei como você está. O irmão também não sabe como eu estou, emocionalmente falando. Mas abraços curam. Nós vivemos o período natalino. Um dos grandes sinais que Deus deu a Isabel, que ela conversava com a prima Maria, que seria a mãe do Salvador, foi que quando ela estava de 6 meses de João Batista, o precursor do Messias, o que viria preparando o caminho, e ela foi visitar também com a notícia que seria a mãe do Salvador, desorientada, preocupada com o que se poderia ser dito a respeito dela, noiva de José, que também tinha sido acalentado pelo anjo Gabriel. Chegando em casa, bem provável, como nós nos cumprimentamos, então vamos dizer, provavelmente quando Maria chegou na casa de Isabel e disse: a paz do Senhor, João Batista saltou no ventre de Isabel e ela tirou de dentro dela um dos maiores cânticos de louvores ao nome do Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o seu Salvador, pois não olhou para a humildade da sua serva. Desde agora tu serás considerada bem-aventurada, a mãe do Salvador. Foi um cumprimento que trouxe um sinal da fidelidade de Deus. Ali nós podemos também dizer que foi Hur e Arão confortando aquelas 2 mulheres, uma de idade avançada, que tinha um marido mudo dentro de casa, porque ele não conseguiu acreditar na história, e outra, um tanto quanto do lado humano, meio que preocupada, tensa, com aquela responsabilidade de gerar de forma miraculosa, através do Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ali elas foram confortadas, consoladas e sinalizadas: Deus é conosco aqui, nós estamos no caminho certo. Tem sinal de Deus para você esta noite.
Tem. Minha querida, você está de blusa, camiseta branca. Eu acho que você estava louvando a Deus aqui. Levante a sua mão, por favor. Isto. A primeira coisa que Deus vai fazer é um movimento neurológico na sua cabeça esta noite aqui. Você é predisposta à enxaqueca. A mão de Deus está curando você esta noite aqui. Há uma probabilidade de inflamações nos nervos, de tensões nervosas aqui na cabeça, às vezes dificuldade circulatória e de oxigênio aí. Isto tudo também é psicossomático. Há emoções fortes que você tem vivido nestes últimos anos. Há certas dificuldades que você tem enfrentado com você mesma, e fique em paz, porque nós não servimos um Deus que expõe ninguém. Há certas dificuldades enfrentadas com você mesmo, que hoje o Senhor vai sanar isso no sentido emocional da palavra. Então Deus está fazendo um movimento de cura na tua cabeça, e o Senhor vai fazer um movimento de cura na tua condição emocional. Deus está curando as emoções fragilizadas e machucadas, trabalhando nos sentimentos. Ele vai te ajudar a gerar perdão, e antes este perdão que necessita ser gerado fosse de você em relação a mim, é de você em relação a você mesma. Muitos questionamentos, muitas, diríamos assim, revoltas consigo. Você não admite certas situações que aconteceram, principalmente no que se diz respeito a sentimentos, mas a mão de Deus está te curando esta noite. Você não vai raiar o próximo ano com os mesmos machucados, com os mesmos conceitos. O Senhor vai mudar isto através de uma grande revolução interna. O nome dele vai ser glorificado na tua história. Você vai sentir-se livre, vai adorar ainda com mais intensidade e será glorificado o nome dele na história. Amém. Canta e dá graça. Anda, canta e dá graça. Deus disse a Moisés: escreve. Um dos momentos mais bonitos, emblemáticos, significativos na palavra de Deus, que mexe muito comigo, está no livro de Lamentações de Jeremias. Aliás, são só 3 capítulos. Se o irmão tiver um tempinho, leia, porque vai mudar muito dentro de nós. Vai mudar muito. Irmã, você de vermelho, eu não lembro o nome da irmã. Faça assim, por gentileza. Deus me mostra o seguinte: como se a irmã estivesse tomando um copo de água, que é servido. Esta água, ela é quase um gel. À medida que isto vai entrando no seu organismo, vai sendo feita uma limpeza no seu organismo. Há um acúmulo, eu conheço de vê-la aqui, o sangue de Jesus sobre nós. Há um acúmulo de resíduos de medicamentos no teu organismo. Mas o Senhor está limpando esta noite. Este acúmulo de resíduos de medicamento mexeu com o sangue, machucou o teu estômago, criou, anda, canta e dá graça, uma colite no teu intestino, fazendo ele ser totalmente desorganizado. A probabilidade de inchaço abdominal nas pernas e pés, criou insônia, e a irmã não tinha insônia. Desestabilizou também a tua pressão intracraniana. Tua cabeça dói do nada, e quando ela dói, lateja, não é enxaqueca, é um sintoma horrível. Deus está curando a irmã esta noite através deste gel. Anda, canta. Nenhum destes sintomas citados aparecerão mais. O Senhor não permitirá a irmã escrava de medicamentos, porque Ele vai fazer um grande movimento na tua saúde, e o nome do nosso Deus será exaltado nisso, de maneira extraordinária. Aleluia. Deus disse a Moisés: registra isso.
Aí eu estava dizendo que um dos textos que eu mais amo está em Lamentações, e agora eu não lembro o endereço certinho do versículo. Quando Jeremias olhou para Jerusalém destruída, ele inicia o livro dizendo assim: agora solitária, outrora tão populosa, porque não havia como se conformar com os muros destruídos, o templo em ruínas, as pessoas desacreditadas, os mais inteligentes, todos escravos na Babilônia. Jeremias olhou para aquilo, e para ele ter condições de rememorizar o que Deus havia dito a ele, lá no capítulo 29 do seu livro: olha, os meus pensamentos para este povo são bons. Como que Deus tem bons pensamentos e está tudo destruído? Não parece um paradoxo, uma coisa contrária? Mas era ajuste de Deus. Foi a maneira de Deus punir e trazer aquele povo para perto dele, para que inclusive viesse a glória da última casa, Jesus Cristo, como foi profetizado por Ageu. Jeremias olhou e disse assim: ah, Senhor, eu quero que traga em mim palavras que me deem esperança. Até um louvor: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, não é? Que foi inspirado ali, se eu não me engano é da Sônia Hernandes este louvor. Jeremias olhou e disse assim, e Deus fortaleceu ele, porque ele começou a mudar: coloca a tua boca no pó, fica em silêncio, Deus está trabalhando. Os bons momentos devem ser guardados, os maus momentos, as dificuldades devem ser guardadas, porque as conquistas foram maiores do que a dificuldade. Então ele queria que isto fosse guardado de forma emblemática, para testemunhar a união, a intercessão, o encorajamento de Moisés a Josué, a autoridade de Moisés, a confiança de Josué, que foi o treinamento que Deus permitiu que ele tivesse do lado de Moisés, e foi isso que fez a diferença, e fez o Senhor enxergar capacidade em Josué, de ser o que conduziria o povo. O Senhor disse a ele: guarda aí em memória. Agora, quando Moisés está para dormir no Senhor, e que Deus diz a ele: reúna o povo na planície, dê a eles as últimas instruções, a segunda lei, o livro de Deuteronômio, os pontos principais, acrescente a eles a confiança, a estabilidade que eles precisam ter, a segurança de que eu estarei com eles. E olha, Josué, eu quero deixar registrado, no momento que ele escreveu estes 3 versículos que lemos, não havia mais um fato contra os amalequitas, por perseguição ao povo de Deus. Não, as coisas estavam tranquilas. Deus, porém, não havia se esquecido do que os amalequitas tinham feito contra o seu povo. Há um memorial inapagável diante de Deus. Deus não é vingativo, a vingança pertence a Ele. A vingança pertence a Ele. O tempo está nas mãos do Senhor. Deus ama incondicionalmente o pecador, mas aborrece incondicionalmente o pecado. Deus dá oportunidades, e na maioria das vezes, inúmeras oportunidades. Você está de barba, meu querido, com uma camisa cinza, com o braço apoiado na cadeira. Isto. Daqui primeiro a mão de Deus me mostra um movimento de saúde cardiológica a favor do irmão.
Deus está fazendo um bom tratamento nas artérias, na aorta do teu coração esta noite. Anda lá, bacomondeiessé. Deus está fazendo um grande movimento de saúde também no teu fígado. Há uma pequena pele de gordura do lado esquerdo do teu fígado. A mão de Deus está estendida e Ele vai dissolver esta gordura. O irmão vive com a sensação de inchaço abdominal, vive com a boca seca e amarga, e em muitos momentos sensação de tontura e ânsia de vômito. Deus está indo na origem deste mal esta noite aqui e operando um movimento especial de cura. Isto já seria um excelente sinal, não por mim, aqui entre nós, grande e que deve ser louvado é o Senhor Jeová. Eu não passo de um mero instrumento e todos aqui poderiam estar na minha condição agora. Grande entre nós é o Senhor. Isto poderia ser um sinal de Deus para o irmão já, porque tu estás numa procura de sinais de Deus que provem que Ele tem um carinho especial pelo irmão, porque tu tens trabalhado nos últimos 5 anos e tens tido a sensação sempre que morreu na praia. Deus, eu nadei, me esforcei e nos últimos instantes eu me sinto no início de tudo. Não evolui do jeito que planejou. Aí o irmão vive sempre numa autoanálise e não consegue descobrir uma falha que o levou àquela decepção. Então são sempre provocadas por terceiros, por concorrência, por injustiças. Nos últimos 2 meses, entrou num propósito: se Deus existe, se Ele me ama, alguma coisa Ele precisa fazer por mim, me sinalizar, inclusive se propondo a ser um crente melhor. Eu também preciso ser um crente melhor. O irmão não está permutando com Deus, não, porque está na condição insuportável. Pois o nosso Deus manda eu te dizer que Ele vai estender as mãos dEle a teu favor. Os próximos 67 dias serão transitórios. Eles podem dar nós até enjoar. Passando o período citado agora, tu vais começar a enxergar que Deus é um pouquinho maior do que a Rose te ensinou e o César também. Que Ele é um pouquinho mais poderoso do que o irmão já tem lido na Bíblia. E que Ele ama um pouquinho mais o irmão do que o irmão queria ou até merecia como eu. Ele te fará próspero no meio dos teus inimigos e no meio de uma descarga terrível de crise na tua área de trabalho. Enquanto a crise estiver estourando para todo lado, as portas do Senhor estarão abertas a teu favor. Vai te deixar confundido e tu vais, em algum momento, eu vou descontrair. Em algum momento tu vais olhar e vai dizer: eu tenho vergonha de ti, porque eu não imaginava que eras tão poderoso. E o Senhor tem uma boa notícia do céu a te dar também. Deus fará um grande movimento de salvação na sua família. O Senhor vai salvar, vai curar relacionamentos, vai gerar perdão em conflitos e vai envergonhar o inferno. E o nome dele será louvado nisto aí de maneira bem especial. Amém. Louvado seja o Senhor Jeová. Meu filho, você está de camiseta verde, faça assim com a sua mão. É bem provável que você tenha idade para ser meu filho, tá? Então não é nada que desrespeitando, pejorativo. Eu vou te explicar direitinho. Eu não estou te falando que você tem demônio, tá? Até seria mais fácil. Seu pastor iria aí, dava uma ordem, passaria talvez por um processo de libertação e pronto. Não é isso que eu quero te falar. Deus me mostra
como se esta corrente sua no pescoço, ela não deve ser tirada, tá bom? Como se fosse correntes semelhantes a essa, que não tem aí a cruz vazia de Jesus Cristo, fossem prisões. Envolvem prisões de sentimentos, prisões de medo, prisões de decisão. Eu me dirijo a um menino novo, que de manhã tem um plano, meio-dia outro, 4 horas outro, 7 horas outro, absolutamente imutável nos planos e nas metas. Nenhuma delas atinge. Eu me dirijo a um menino que não sabe o que quer ser amanhã. Deus não está te expondo, mas que sabe o que quer ser amanhã, ou seja, não tem força de iniciativa, e não é porque é um menino fraco. São estas prisões. Elas envolvem palavras, elas envolvem vazios paternos, elas envolvem situações difíceis de serem administradas por um guri novinho, que muitas vezes olhou para o céu e disse: por que eu sou diferente dos outros? Diferença nesses negócios de sentimentos, nada aqui pejorativo. Na estrutura familiar, na forma de que a sua história foi conduzida, olhou e disse: por quê? E sem perceber, inconscientemente, você mesmo se escravizou com as correntes, com uma forma de achar que estava sendo liberto. Eu me dirijo a um menino novo que tem insônia. Eu me dirijo a um menino novo que tem taquicardia, descontrole nos batimentos cardíacos. Eu me dirijo a um menino novo que tem fibromialgia, dói o seu corpo todo, não tem explicação, tudo emocional. Mas eu me dirijo a um menino novo que está sendo curado pelo Senhor esta noite, fisicamente falando. E eu me dirijo a um menino novo que, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te digo que Deus vai quebrar estas correntes esta noite. Alabacomonderia sala, camaiovácia. E todos estes sentimentos farão parte do teu ontem. E o nome do nosso Deus será louvado na tua história. Amém, meu filho? O nome do nosso Deus será louvado na tua história. Há uma porta aberta para você que se diz respeito a estudo, e o Senhor vai te inserir nesta porta. É poucos que conseguem entrar, muitos dos que entram têm o poder aquisitivo altíssimo, que gastam no dia o que a sua família gasta no mês, mas o Senhor te colocará lá como testemunho da fidelidade dEle e como prova de que Ele foi quem te guardou e te poupou. Canta e dá graça. E o nome do nosso Deus será louvado nisto aí. Aleluia. Forte. Ela me ajudou a entender o que eu estava, o que Deus estava me mostrando. O que eu estava vendo não, é meio... Deus quebrou as algemas, é o que basta. Quando este texto foi escrito por Moisés e citado a ele, aos herdeiros da terra prometida, estava tudo bem entre os israelitas e os amalequitas. A euforia era outra naquele instante. O desafio era olhar bem para Josué, colocar-se em posição de guerra e ir avante, conquistar a terra prometida. Ou seja, eles estavam em iminência de não serem mais peregrinos no deserto, e sim uma nação com terra própria, para dar início ao cumprimento da promessa. Mas o Senhor diz a Moisés assim: lembre a este povo, que quando eles saíram do Egito, quando peregrinos no deserto, os amalequitas não foram amigáveis.
serviram de problema. E diga a eles que quando eles entrarem lá na terra prometida, mesmo não havendo mais a guerra com os amalequitas, que eles não permitam que os amalequitas estejam entre eles, que eles apaguem da memória, destruam por completo os amalequitas. Irmãos, às vezes nós passamos por alguns problemas, sofremos decepções com pessoas, levamos prejuízos, o tempo passa, nós chegamos a condições estáveis, e se não tomamos cuidado, nós vamos cair na mesma emboscada, dando crédito e oportunidade à amalequita. O inimigo não merece segunda chance. A partir do momento também que eu me propus a servir ao Senhor, eu preciso apagar da minha memória as propostas e as guerras com os amalequitas. Eu não posso continuar na casa do Senhor com um amalequita do engano, da mentira, do oportunismo. Me perdoe, eu não vou doutrinar, eu sei o meu lugar, da pornografia, com a amalequita da ligeireza, aquela pessoa ligeira, boa de lábia. Eu não posso permanecer com a amalequita do destempero e descontrole do meu sistema nervoso, que vai fluir no meu emocional, às vezes com a boca pesada, em outros momentos com o olho pesado. Eu não posso. Mas agora eu já estou na casa do Senhor, agora eu já tomo ceia, agora já sou dizimista, também não posso permanecer com a amalequita avarento, com a amalequita que primeiro quer receber para depois dar. Eu devo dar para receber, porque mais bem-aventurado é quem pode dar. Eu não posso permanecer com uma amalequita na minha casa. Eu devo me libertar. Eu não posso permanecer com a amalequita da mágoa, do ressentimento, da ira, da revolta. Opa, pera lá, mas eu já estou na igreja, o Senhor já restaurou meu casamento, o Senhor já restaurou meu relacionamento familiar com meu filho, o Senhor já me abriu uma porta de emprego nova. Não, irmão. Quando Deus disse a Moisés, escreve isso para ficar em memória, ele já avisava, quando entrar lá, destrua. Deus está nos convidando a destruir amalequitas, para entrarmos num ano novo sem ser acompanhado por amalequita, para que a nossa vida mude de verdade. Irmã, você está aí no fundo, com o cabelo em tom de loiro, com uma blusa preta. Eu quero que a irmã levante a mão, por gentileza. Não, da frente aqui, ó, o cabelo em tom de loiro, de óculos, do lado do menino de branco. Isso, levante para mim enxergar a mão da senhora. É a senhora mesmo. Deus está restaurando a tua saúde esta noite aqui. Amém? O Senhor me mostra como se estivéssemos num neurologista e num cardiovascular, onde se mostra todas as veias que transitam sangue e onde se mostra todos os nervos próximos a elas. Deus me mostra uma agulha, esta agulha toca em uma veia na região do calcanhar da irmã, como uma forma simbólica. E Deus diz assim a mim, diga a ela que eu sou o cardiovascular dela hoje. O sangue dela está grosso, com dificuldade de circulação, dores fortes e câimbras nas pernas. Você diga a ela que eu estou tocando e curando ela hoje. Aí o neurologista também,
como se fosse uma agulha que toca num nervinho extremamente pititico. E o Senhor, quando toca, desinflama os nervos todos inflamados. Estes nervos inflamados são sintomas da circulação comprometida, mas também, principalmente, são sintomas de tensão nervosa e ansiedade, expectativa e medo que a irmã tem vivenciado nos últimos 4 meses. Deus está trazendo um processo de relaxamento nos nervos da irmã, desinflamação, é no corpo todo, canta e dá graça. Com isto, haverá tranquilidade, raciocínio, lógica, percepção, discernimento, e com isso a mão de Deus vai ser estendida, direcionando a irmã na intercessão e na oração, e será louvado o nome dele na tua história. Descansa, descansa, porque Deus está tomando rédea, canta e dá graça, e ele será louvado na vida da irmã. Moisés, ele estava dizendo assim: Deus não se esquece. Se ficasse resíduo, iriam pagar o preço, né? Quando Deus nos diz 10, é 10, não é 9,9. Quando Deus nos diz 9,9, é 9,9, não é 10 e nem 9,8. Aqui o Senhor disse: destrua tudo. Lembre-se dos desgostos que este povo provocou com vocês no deserto. Já emprestou dinheiro uma vez, levou calote, ou foi demorado para receber? Não empreste a segunda vez. Já ajudou e foi recompensado com traição? Não ajude novamente. Sabia? Já trabalhou e não deu certo? Não volte. Até para coisas simples. Já entrou na loja, já comprou uma roupa de determinada confecção, não deu certo, não compre novamente. Nas coisas básicas do dia a dia. Já colocou gasolina num posto e o motor do carro ficou com dificuldade? Mude o posto de gasolina. Não seja recorrente, é o que ele queria dizer. Nas coisas básicas do dia a dia, que nem sempre nós ficamos atentos, mas que Deus nos ajude a rompermos o ano sem a malequita nos atrapalhando, para não sofrermos novamente a mesma decepção. Amém, meus queridos?